Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra, até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte a oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negueb. Pai, nós te agradecemos porque abrimos a tua palavra mais uma vez, neste dia, e mais uma vez, nesse culto que estamos te prestando. E pedimos que tu abras o nosso coração, o nosso entendimento, para a recepção da tua palavra. Desvenda os nossos olhos, para que nós vejamos, para que nós contemplemos as maravilhas da tua lei, da tua palavra. E que através da exposição dela, tu fales a cada coração, tu atinges a cada necessidade, e que assim sejamos grandemente edificados, alimentados, porque a tua palavra é inerrante, é viva, é eficaz, é verdadeira, e nós concordamos que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. O chamado de Abrão. O capítulo 12 de Gênesis abre um novo panorama na história. Constitui-se de forma incontestável um dos textos mais ricos, não só na história de Israel, mas também para a igreja hoje. Então esse texto não tem só importância para o povo de Israel. Abrão, que foi chamado, é o primeiro relato do chamado de Deus a um homem que temos na Bíblia. Antes desse texto, Deus não tinha chamado especificamente uma pessoa, mas aqui ele chama. Ele chama Abrão, chamado esse cujos efeitos perduram até hoje. Se estamos aqui abrindo esse texto e vamos expô-lo, é porque o chamado desse homem fez diferença para o povo de Israel, fez diferença para a igreja de Cristo até hoje, e vai acontecer até Cristo voltar, a importância desse relato bíblico. Essa mensagem que estaremos trazendo para o seu coração nesta hora. Fazendo aqui uma conexão. O mesmo Deus que chamou Abraão,
foi o primeiro a ser chamado, ele chamou você. Você teve um chamado especial de Deus também. Você que já conheceu a graça de Jesus, você teve um chamado particular, pessoal, a graça irresistível atingiu o seu coração. Mas durante o sermão, vamos mostrar por que você foi chamado também. Porque a história de Abraão nos alcançou também. Mas pensando no chamado de Abraão, estou pensando hoje porque é um domingo missionário também. E sempre esse momento é um desafio para todos nós. Domingo missionário lembra missões, lembra a evangelização, a proclamação, a semeadura da palavra de Deus. E esse homem que foi chamado por Deus, primeiro na história da revelação bíblica, que lições podemos aprender desse texto que lemos? Lições que podem ser práticas para mim e para você hoje. Não apenas foi para ele, mas essas lições são práticas para nós hoje. A primeira coisa que o texto nos mostra, veja aí, no verso 1, a ordem, sai. Ora, diz o Senhor a Abraão, sai da tua terra. Versículo 4. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. A primeira coisa clara no texto é que Deus deu uma ordem para Abraão. E ele obedeceu a essa ordem. Quando Deus dá uma ordem, Ele não dá uma ordem só para estar na sua palavra. Ordem de Deus é ordem. É o imperativo dele. É o mandamento dele. Ele disse isso para Abraão. Eu coloquei esse texto aí de Jesus. Quando ele fala da parábola do semeador, ele fala: eis que o semeador saiu a semear. A igreja que somos nós precisa sair. A semeadura é de todos nós. E durante a minha mensagem eu vou mostrar a necessidade da igreja estar semeando. A semeadura. Essa parábola do semeador, do qual extraí esse verso, mostra claramente o semeador saindo e semeando a palavra de Deus. Mas devemos sair do nosso ninho, do nosso comodismo muitas vezes, do nosso conforto. Não é fácil sair. Sair exige determinação, exige você romper com certas dificuldades pessoais que nós temos. Devemos sair de nossa religiosidade muitas vezes. Sair do nosso egoísmo. Sair das quatro paredes. Sair do nosso medo, o medo de evangelizar. A pessoa diz assim: pastor, eu tenho medo de evangelizar. Eu tenho medo de falar de Cristo para as pessoas, porque se ela perguntar alguma coisa, eu não vou saber responder. Irmãos, ninguém tem que responder tudo, mas tem que pregar. Ainda que alguém nos aborde, nos confronte, alguém seja deselegante conosco, a ordem é sair, é proclamar, é semear a palavra de Deus. E esse homem chamado Abraão saiu da idolatria, de onde ele estava, e atendeu a ordem. Ele foi, ele obedeceu. E lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 8, vai dizer lá o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Ele não questionou, ele obedeceu. A fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Agora veja o final desse verso. E partiu sem saber aonde ia. Você partiria para um lugar sem saber para onde você estava indo? O grande escritor bíblico, expositor,
Martin Lloyd Jones, ele trabalha esse texto de Hebreus 11:8, ele usa uma expressão bem simples. Abraão não sabia para onde ia, mas sabia com quem ele ia. E quem sabe com quem vai, obedece e vai. Sair foi a ordem. É a mesma ordem para mim e para você hoje. Saiamos para a semeadura da palavra de Deus. E há um exemplo claro na natureza disso. Peguei algumas ilustrações da natureza. A semente sai da casca. Você já plantou alguma semente? Feijão. Na escola planta, né? A semente sai da casca para germinar e crescer. O pintainho sai do ovo. Senão nunca vai virar frango para você comer. É isso? O pintainho sai do ovo. Tem que sair. O nenê sai do ventre. Meu netinho completa 1 ano hoje. O nenê sai do ventre para crescer. A borboleta sai do casulo. Senão nunca vai ser borboleta. O minério sai do fundo da terra. Só alguns exemplos. A própria natureza nos ensina a necessidade de sair. A ordem é, então, sai. É sairmos. E eu queria concluir essa primeira verdade na vida de Abraão e para a minha vida e a sua. Jesus, o Filho de Deus, saiu, deixou toda a sua glória lá no conselho da Trindade. Ele estava feliz com o Pai, feliz com o Espírito Santo. Ele não precisava ter saído, mas ele saiu. E se encarnou, pisou a nossa terra, pisou a nossa lama, sentiu nossos dramas, viveu neste mundo caído. Ele veio, ele saiu, deixou a glória para estar conosco e para nos salvar. E como alguém já disse, Deus só tinha um filho e fez dele um missionário. Só tinha um. E fez dele um missionário para vir a este mundo para nos salvar. Sair é a ordem de Deus, dada àquele homem que saiu da sua terra, da sua parentela, da sua idolatria e atendeu o chamado de Deus. Mas continua. O Deus que deu a ordem que ele obedeceu lhe fez promessas. Veja no texto, em versos 2 e 3. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus fez promessas a esse homem. A primeira delas, de ti farei uma grande nação e te engrandecerei o nome. Bom, o cumprimento dessa promessa é fácil de saber. Quantas pessoas desceram para o Egito? Quantas? 70. Vê lá no início de Êxodo. Você está lendo a Bíblia toda outra vez? Veja lá, no começo de Êxodo está lá que quando começou a nação de Israel, que foi, eram 70 pessoas. Quando esse povo sai do Egito, depois de 430 anos, nós temos lá que eram 600 mil, só homens. E alguns fazem estimativa, então, serão 600 mil homens que saíram do Egito.
estimativa de 2 a 3 milhões de pessoas. É essa nação, é esse povo que nos está formando. Ele fez a promessa a Abraão, que te farei uma grande nação, e te engrandecerei o nome. Se você olhar no capítulo 11, está com a sua Bíblia aberta aí? Capítulo 11. No verso 4, os construtores da Torre de Babel pensaram em ter um nome grande, engrandecer o nome. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. No capítulo 11, eram homens prepotentes, orgulhosos, que queriam tornar o nome célebre, e falharam. Aqui é Deus chamando um homem, para dele formar uma grande nação, e tornar o seu nome grande, tão grande, que estão falando dele aqui hoje. Passados 4.000 anos, porque Abraão viveu 2.000 anos antes de Cristo. Engrandecerei o nome. E ele foi chamado o pai da fé. Em Romanos capítulo 4, Paulo escreveu o seguinte, nos versos 11, 16 a 18. Abraão é lembrado ao longo da Bíblia até hoje, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça, da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Essa é a razão, porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. O apóstolo Paulo, aqui ele faz um arrazoado, uma exposição da importância de Abraão, para todos aqueles que creem, porque ele é considerado o pai da fé, da sua descendência, da sua origem. Nós temos a bênção de conhecer a graça de Deus. Mas continua a mensagem bíblica: abençoar-te-ei e abençoarei os que te abençoarem. E Abraão foi grandemente abençoado. Eu só posso ensinar uma coisa aqui. Quantos anos Abraão tinha quando foi chamado? 75 anos. Quanto ele viveu? 175 anos. Viveu mais um século depois. Que bênção! Deus abençoou esse homem. Pela providência e pelo cuidado de Deus, ele teve uma longa velhice, diz lá em Gênesis 25, 7 e 8. Uma outra coisa que Deus disse a Abraão: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Não vou me delongar muito nesse ponto, porque o relato bíblico é farto. Todos que se levantaram contra o povo de Deus caíram. Tentaram exterminar a descendência de Abraão, da qual viria o Messias. Mas sempre que alguém se levantava, o Deus soberano descia o chicote. Não permitia. E um exemplo, só para lembrar, depois você pode ler em casa, Números capítulo 22 a 24, tem a narrativa lá de Balaque e Balaão. Balaque chamou Balaão e falou: Balaão, eu quero que você venha,
vou dar um dinheirinho bom para você. Vai ter uma recompensa boa. E que você esteja amaldiçoando o povo de Deus. Esse povo que está vindo aí. Esse povo, eu não quero esse povo. Nós conhecemos a história. Balaão tentou. Até uma mula falou com ele. Interceptou Balaão. E eu resumindo a história, diz lá o texto de Números 23, 7, 8 e 23. Então proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente, vem amaldiçoa-me a Jacó, e vem e denuncia a Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? E olha o final desse texto, Números 23, 23. Pois contra Jacó aqui lembra o povo de Deus, não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer a Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus. Irmãos, há uma mensagem para mim e para você aqui. Nós somos o povo de Deus hoje. O novo Israel de Deus. Você sabia que contra você não tem encantamento? Você sabia que o diabo não tem vitória sobre você? Você precisa ter medo de despacho, de espiritismo. Certa feita eu conversava com uma pessoa, ela começou a me contestar, dizendo: olha, se eu fizer tal coisa contra você, você vai ver. Eu falei: pode fazer. Eu não vou desafiar ninguém nessa área, mas se alguém vem me desafiar, eu tenho que desafiar. Então faça. Faça e veja se Deus não vai me proteger das obras satânicas. O cristão verdadeiro, o povo de Deus, não tem nada a temer de maldição, de quebra de maldição, e nem de qualquer encantamento ou qualquer obra demoníaca que alguém possa lançar contra o povo de Deus. Essa é a mensagem. Deus protege o seu povo. Deus guarda o seu povo. Nós somos a menina dos olhos de Deus. E Deus disse isso então para Abraão. Ou Abrão ainda, né? Mas a última promessa que Deus fez a Abrão. Ah, que bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas. Não diz algumas. Né? Essa é a maior promessa que Deus fez a Abraão. Ser uma bênção para todos os povos. Através dos descendentes de Abraão, Deus revelou o seu plano para salvar o mundo. Jesus, o Salvador do mundo, era descendente de quem? De Abraão. Ele veio para salvar todos os eleitos do pecado. Sua vida, ensinos, morte e ressurreição abençoaram pessoas em todo o mundo até hoje. Abraão não viu o cumprimento da promessa, mas ele creu em Deus. E ele foi abençoado por conhecer essas promessas e saber que Deus as iria cumprir. E há um texto de Jesus lá em João 8,56. Abraão, vosso pai, disse Cristo, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Viu e regozijou-se. As promessas de Deus a Abraão não foram uma bênção somente para ele, são uma bênção para todos nós. Todos nós. E lá em Josué 21, 45, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Ele deu a ordem, Abraão obedeceu. Ele fez promessas a Abraão e todas se cumpriram. Mas há uma última lição que eu aprendo com esse texto. A missão que ele deu a Abraão.
Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Aí está a missão que ele deu a Abraão. Ser uma bênção. Esse imperativo se relaciona com a primeira ordem dada a Abraão. Ele teve que sair. Como que o cristão é uma bênção? O cristão é um canal, é sal da terra, é luzeiro no mundo, é um referencial, é o bom perfume de Cristo. Deus nos abençoou para quê? Para abençoarmos os outros. A bênção não é só para mim. Se eu sou abençoado, a ordem é ser uma bênção. A influência do cristão é sentida onde quer que ele esteja. Na família, no trabalho, na vizinhança, na academia, na escola, nas mídias sociais. Sejamos bênção nas mãos de Deus. E aqui só um detalhe. Marido, você é bênção para sua esposa? Esposa, você é bênção para o seu marido? Se aplica também nisso. Não é só uma bênção para ser missionário. Pais, vocês são bênçãos para os seus filhos? Filhos, vocês são bênçãos para os seus pais? Essa me pega agora. Avós, vocês são bênçãos para os netos? Qual o legado que nós vamos deixar para nossos filhos e netos? Qual? Legado de coisas materiais? Isso é o menos importante. O maior legado é a bênção de Deus. Você ser bênção para os seus netos, bênção para os seus filhos. Será que eu, como marido, sou bênção para minha esposa? Naquilo que eu falo, naquilo que eu ajudo minha esposa? Bênçãos. Sejamos bênçãos em quaisquer lugares, em quaisquer circunstâncias. Sim, os missionários saem, e são bênçãos onde eles vão. É verdade. E essa noite é uma noite missionária. Mas o marido é bênção para a sua esposa, a esposa para o seu marido, daí por diante. Eu queria caminhar agora então e pensar. Relembremos o que Deus fez com Abraão. Deu-lhe uma ordem, um imperativo, sai. Ele obedeceu. Temos obedecido? Ou gostamos do conforto, da tranquilidade, da segurança? Deu-lhe promessas e cumpriu todas. Também Deus tem cumprido promessas em nossas vidas. Seu amor, sua providência, seu cuidado, proteção, livramento, etc. Quando você olha para a sua vida, você vê a mão de Deus, a providência de Deus, o cuidado de Deus. Livramentos que Ele deu na sua vida já. Deu-lhe uma missão. Ser tu uma bênção. E Abraão foi. Através do seu chamado, do povo que Deus formou através dele, nasceu o Messias prometido. O Salvador do mundo. A bênção para todas as famílias da terra. E lá em Gálatas capítulo 3, o apóstolo Paulo diz, o caso de Abraão, que creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé aos gentios, preanunciou o Evangelho. Olha a expressão de Paulo. Preanunciou o Evangelho a Abraão, em que serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados como crente. Abraão. Ora, as promessas foram feitas a Abraão. Agora veja o detalhe desse texto de Paulo. E ao seu descendente, não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo.
Então Paulo aqui lhe resume a vida desse homem, falou, olha, Deus chamou este homem, ele saiu, Deus lhe fez promessas e cumpriu todas, deu uma missão, sentou uma bênção, e ele foi, mas o ponto culminante da vida dele foi a pessoa de Cristo. Nós estamos aqui nessa noite, porque Cristo veio. Sejamos bênçãos proclamando Jesus Cristo, o descendente de Abraão, com o único, suficiente e eterno Salvador. Sejamos missionários onde estamos. Saiamos, sejamos bênçãos em quaisquer lugares, em quaisquer circunstâncias.